Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos fazer um debate amplo aqui no programa de hoje, como sempre, abordando os principais temas políticos que acontecem em Goiás, no Brasil, no mundo, é claro, e também, principalmente, aqui em Goiânia. Para participar do programa de hoje, além do meu amigo Ulisses Saes, que está sempre aqui na bancada, meu companheiro de bancada, ele que é editor do Diário da Manhã, nós convidamos o Jones Matos, ele que é cientista político, é sociólogo e também é empresário na área de pesquisa com a Cerrado, empresa Cerrado Consultoria. Jones, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, prazer estar aqui novamente conversando, discutindo temas relevantes que mexem com a política e o país, né? Boa noite a Ulisses e a você, João, aí, um abraço, vamos conversar um pouco aqui com o telespectador. Tá certo, Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Jones, boa noite também para você, telespectador assíduo aqui do programa Canal Aberto na PUC TV. Engraçado, a gente milita na imprensa, vê os noticiários todo dia, cada dia uma surpresa que aparece, né? Para mim foi uma grande surpresa o que aconteceu, a aposentadoria do Joaquim Barbosa. Quando todos nós achávamos que o Joaquim Barbosa estaria aí no auge da sua carreira, né, como jurista, com a idade jovem ainda, 59 anos, de repente vem a notícia de que ele abandona de vez a vida pública, né, vai para a aposentadoria. Joaquim Barbosa, que foi uma figura importantíssima no julgamento do Mensalão, colocou os mensaleiros aí na cadeia, fez uma mexida, vamos dizer assim, no Supremo Tribunal Federal. E um detalhe que eu acho interessante, que o Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal vai ter, para mim, um divisor de água, antes e depois de Joaquim Barbosa. Porque antes de Joaquim Barbosa, pouco se falava das notícias, né? Era poucas notícias do Supremo Tribunal Federal. De repente ele colocou o Supremo na mídia, na boca do povo, popularizou inclusive os ministros através das camadas menos favorecidas, assim, o povão brasileiro, e de repente ele anunciou essa aposentadoria. Eu quero saber de vocês, o que pode ter levado Joaquim Barbosa a essa aposentadoria tão jovem assim? Seria a decepção com aquilo, com os próprios companheiros? Porque ele anunciou aqui, eu não acredito muito que foi apenas uma questão pessoal, questão de ameaça de morte. Você acredita nisso, Jones? Bom, eu acho que o país, né, perde com essa decisão, com essa saída do Supremo, né, a Justiça Brasileira. O Joaquim teve um papel importantíssimo, né, na história do Brasil. Você disse muito bem aí, né, João, o antes e o depois, né, da sua presença. Realmente foi uma decisão de foro íntimo, pessoal, né, mas que, de certa forma, a trajetória do Joaquim, como ele é oriundo do Ministério Público e tem toda uma característica, um perfil de uma pessoa que enfrenta, que vai para o embate, né, que questiona, e participou de uma ação importantíssima, que foi o julgamento, como você muito bem colocou, do Mensalão, que foi um julgamento onde houve uma participação efetiva, né, a imprensa, né, todo um acompanhamento, e mostrou ali que o país precisa mudar e que não tem diferença, né, não há diferença entre pobres e ricos e que a lei vale para todos. Eu acho que o Joaquim teve um papel nesse aspecto, né, que tem que ser relevado e deixa, sim, um legado muito importante para a sociedade brasileira, para a justiça brasileira, no sentido de aprimorar, né, e de se fazer justiça mesmo de forma transparente, né, como foi o processo de julgamento da ação penal 470. Né? Agora, a sua saída, realmente nós não sabemos os fatos, né? O que levou, se foi aí essa questão de ameaça. Eu acho que realmente não foi isso, não. É muito mais uma questão de foro íntimo, pessoal, talvez muita pressão, né? Ele acha que cumpriu o seu dever, né? Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade, mas de forma prematura a saída dele, e eu entendo que ela é ruim para
o conjunto, né, e para o Supremo, né, que vai acabando modificando a sua estrutura, né, as pessoas que vão ficar lá, os outros ministros que vão ficar lá, claro que tem responsabilidade, cada um tem o seu papel, mas a gente sabe a posição de todos os ministros ali hoje, qual é o caminho que cada um toca, o caminho que cada um discute ali naquele colegiado. Luiz Joaquim Barbosa, interessante que ele foi muito questionado, mas não foi derrotado, porque se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, como algumas pessoas julgavam, fatalmente ele teria sido derrubado pelos pares dele, né? Lógico. Então foi uma pessoa, um jurista muito importante lá no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal, balançou o país. Qual a sua opinião a respeito dessa aposentadoria dele? Ele balançou o país num momento em que o próprio judiciário é colocado em xeque, ou seja, a própria sua idoneidade é colocada em xeque pela própria população brasileira, não é? Nós sentimos assim um humor crítico do povo brasileiro em relação ao executivo, ou seja, de forma geral, ao executivo federal, estadual e municipal, ao legislativo também, aqui ao legislativo federal, estadual e também municipal, e logicamente o poder judiciário. Creio que essa decisão dele foi uma decisão guardada a 7 chaves, ou seja, ele mesmo não colocou, não deu nenhum indício de que deixaria ou se aposentaria, não é? A decisão, logicamente, todos nós sabemos, ela veio de uma pressão muito grande em relação... Imagine, João, como é uma pessoa que colocou pessoas extremamente importantes na cadeia, pessoas ligadas ao partido que governa hoje o Brasil, que está enraizado, né? Não é? Então, essa pressão foi muito grande, ou seja, pressão da imprensa, pressão dos próprios petistas, ou seja, acusações contra ele, tentaram forjar, inclusive, acusações de ter empresa fantasma, ou seja, ter comprado um apartamento em Miami, ou seja, nos Estados Unidos. Então, veja bem, essa pressão fez com que, logicamente, ele pensasse 2 vezes. E na primeira oportunidade que pudesse deixar o STF, logicamente que... Não é? A população, com certeza a população ainda não está ciente disso, ou seja, a população de forma geral, todos nós sabemos que poucas pessoas queriam que ele deixasse, até porque esse sentido de moralização do STF, do judiciário brasileiro, ele é uma reivindicação antiga, ou seja, é uma esperança do povo brasileiro, não é? Agora, todos nós sabemos que no próprio STF tem esse jogo, tem essa pressão política, tem essa disputa também. A pressão é muito forte. O Jones colocou aqui. Então, ele até ponderou uma coisa que eu acho extremamente interessante. Isso eu já tinha observado a partir do momento em que a própria presidenta Dilma começou a indicar pessoas, novos, vamos dizer, magistrados, para o STF, os novos ministros. Você começou a ver que começou a haver uma certa assim, tendência de a beneficiar, inclusive, os mensaleiros, não é? Então, veja bem, a partir do momento em que se sai Joaquim Barbosa, deve ficar ali uns 3, no máximo 3, com essa tendência pró-Barbosa, não é? Pró mais assim, rigidez do STF, e o restante que ficará lá, e os que serão indicados provavelmente ainda pela presidenta Dilma, vão dar uma certa, assim, vamos dizer assim, até quem sabe beneficiar de certa forma esses mensaleiros que foram condenados aí, às vezes até com uma pena menor, ou então encontrar uma forma de beneficiá-los e tirar essa mácula que ficou com o PT. Deixar o pessoal mais à vontade, né? Aí pergunta por que nós estamos falando aqui de Joaquim Barbosa logo no primeiro bloco do programa, Canal Aberto. Nosso programa é político. E eu acho que até hoje, Jones e Ulisses, nenhum jurista neste país teve tanta importância para o mundo político como Joaquim Barbosa. Peitou o partido do governo, condenou pessoas ligadas ao governo, ao PT. Foi o único, inclusive, até lembrado para ser candidato à presidência da República, né? Então. E hoje sai com um apoio popular muito grande, né? O Joaquim tem um apoio. E veja bem, isso que você falou aí, fez o julgamento de uma ação de um grupo político que chegou ao poder, defendendo, né, justamente tudo aquilo que, quer dizer, o partido fez tudo aquilo que a sua história, né? O PT fez tudo que a sua história jamais, né,
praticou, que foi a questão da moralidade, da ética na política, né? Então essa questão da ética na política é muito sério. E isso foi o grande mote, né? O debate dessa discussão do Supremo, e houve amplo direito de defesa, né, Ulisses? Eu acho que não há o que contestar o que aconteceu, a decisão do Supremo. Houve até embargos infringentes, que foi um recurso que nem se esperava, né? Quer dizer, então houve recurso, houve as defesas. Então, eu acho que quem deve estar contente com a saída só são os advogados do pessoal. Mas né, com uma ressalva também, né? É bom lembrar que não foi o Joaquim Barbosa que condenou ninguém. Claro que foi não. O conjunto a da Corte que é Suprema. mais importante. Foram né? os 11 membros. Mas se ele não estivesse ali, provavelmente... Se ele não tivesse conduzido, não. O próprio Lewandowski teve uma postura diferenciada e muito complacente. Se fosse o Lewandowski ali, eles teriam tido, talvez não teriam tido. Talvez o resultado teria sido até outro, né? Isso é verdade. Bom, nós vamos para mais um aliás, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que nós estamos transmitindo aqui através do canal 24 da PUC, canal aberto, e também na NET, canal 22. Daqui a pouco estaremos de volta. Bom, nós tivemos agora à tarde uma reunião do PMDB, e desta reunião houve uma decisão entre os membros do diretório e outras pessoas que reuniram com o presidente, outras pessoas importantes dentro do partido, e deram um ultimato ao PT. Esse ultimato com relação ao PT apoiar a candidatura do PMDB no estado de Goiás, e em troca o PMDB do estado de Goiás, que tem mais de 30 votos, se não me engano, apoiaria a reeleição aí da presidenta Dilma, ou presidente a Dilma, né? Então, o que ocorre? Uma pressão do PMDB local para que o PT local o apoie. Esse tipo de pressão é que eu quero ver a opinião dos senhores. Jones Matos, funciona a pressão? Qual candidatura do PMDB? Esta é a pergunta que eu faço, porque em tese, né, o PMDB até o momento nem candidato tem, nem candidato tem. Nem pré-candidato tem. O PT, na verdade, essa estratégia do PT, nós já falamos isso aqui uma vez, o PT viu que havia um lacuna, um espaço, né, nesse período de fevereiro, março. O PMDB não apresentou uma candidatura, o Íris deixou o Júnior se lançar como pré-candidato, ele saiu aí pelo interior, afora, fazendo articulação. Chegou esse momento, quer dizer, chegou o momento de definição, o Gomide precisava tomar uma decisão, porque ele precisava renunciar, né, e foi o que ele fez, lançou a sua candidatura e tentou ocupar esse espaço, para tentar ser o candidato do bloco, dessa tal base de sustentação da presidente Dilma, né? Só que essa coisa foi ganhando corpo, né? Ele agora é candidato e o PMDB faz essa pressão. Agora, primeiro, o PMDB precisa resolver o problema interno dele, que é encontrar uma saída política, um candidato, né, para disputar as eleições. Aí ele vai poder negociar, discutir. E nós estamos no mês das convenções. Daqui 10 dias, a partir do dia 10, já se pode realizar as convenções, né? E o PMDB até agora não decidiu quem será o candidato do partido. A partir desse momento é que você vai negociar e fazer alianças, né? Acho que o PMDB está perdendo muito nesse processo de ruptura que houve, nessa cisão, né, nessa luta interna dentro do partido entre o Júnior e o Íris, né? Não houve um consenso até agora e está aí o resultado, né? O partido perde com isso, né? Perde todo mundo dentro dessa estrutura, né? Verdade. Agora, Ulisses Aécio, com toda a sinceridade agora aqui no programa Canal Aberto, você acha que o PMDB está sem pré-candidato hoje? Hoje ele está, né? Para a população mas, não existe. Publicamente, mas ele tem o pré-candidato? Não, ele tem vários pré-candidatos ali, não é? Primeiro porque o Júnior Friboi desistiu da candidatura, assim como o Íris desistiu da candidatura. Então, se a gente achar que o Íris é candidato, é pré-candidato, vai ser candidato, então tem que achar que o Júnior Friboi também, porque da mesma forma que o Íris renunciou, o Júnior Friboi renunciou, né? E pode ser que os dois tentem voltar de novo. Há pressão dos dois lados, ou seja, dos adversários, um é adversário do outro, né? Dos simpatizantes dessas pré-candidaturas, para que eles retornem. O Íris praticamente está mais tranquilo, porque ele foi o primeiro a desistir, o segundo a desistir foi o Júnior Friboi,
que deixou o partido sem pré-candidato. Então, deixou a pré-candidatura no colo do Íris Rezende. Mas vamos analisar, Ulisses. Analisa só o seguinte aí dentro do seu comentário. O Íris... Júnior do Friboi renunciou exatamente porque o movimento Volta Íris já estava praticamente consolidado a volta do Íris. Não, mas eu conversei com alguns friboístas também, eles falaram, não, nós vamos... O Friboi fica. É o movimento dele, tem o Volta Íris e o Friboi fica. Então existe, tem esse movimento, houve essa movimentação. Agora é o seguinte, eu acredito que a desistência de um político, ela pode ter um saborzinho demagógico ali, demagógico, aquela coisa toda. Agora, a desistência de um empresário, eu acho que ela é mais frio, calculista. Então, provavelmente, eu acho que o Júnior Friboi mesmo, ele desistiu de fato. E deixou, desistiu e deixou essa batata quente para o Íris Rezende Machado. Não. Agora, a coisa não ficou fácil assim, não. Como é que ficou fácil? Eu não sei se você... A gente sempre... Nós falamos isso, a gente tem colocado muito... Fazendo essa análise dessa crise dentro do PMDB, você veja o que aconteceu no PMDB com a desistência da candidatura do Júnior, né? Venceu, de certa forma, o profissionalismo do Íris, né? De certa forma. O Íris é um cara... tem uma trajetória política diferente, o Júnior nunca foi candidato a nada, né? O profissionalismo que eu falo é o jeito que se dedica à atividade política, que é um profissional que faz política por vocação, né? Então, o PMDB, o Íris, nesse aspecto, ele acabou sendo o grande vitorioso do processo. Os empresários, eles, quando entram na atividade política, eles acham que vale tudo, que você pode fazer tudo, né? Que você não tem regras. Mas numa disputa política não existe não, isso. Pois é, não. Por exemplo, o Júnior do Friboi, ele deixou a candidatura dele atacando o Íris Rezende, falou que o Íris não foi ético, aquela coisa toda. Mas a gente não sabe se foi esse o verdadeiro motivo que deixou. A carta do Íris fala em atitudes nada republicanas. Essa atitude, não, ela tem uma conotação, ela questiona o método, a estratégia, por exemplo, o dinheiro, essa questão econômica. Que aquela denúncia que foi feita sobre a dívida que o Friboi, que o grupo JBS tem com o governo do Estado, diz que aquilo aí teria saído do PMDB também. Então, veja bem, aquela coisa. Então, o próprio Júnior, às vezes, ele não quis permanecer nessa disputa sabendo que poderia ser derrotado, ou seja, poderia inclusive prejudicar os negócios da família. Por quê? Porque você colocou, numa disputa política não tem ética não se tem ética não. É fogo cruzado para todos os lados. Vence quem for melhor. Agora, um detalhe interessante que eu acho, a questão do Júnior do Friboi e do Íris Rezende Machado, quando começou essa ida do Júnior do Friboi, antes mesmo, quando ele filiou, todo mundo já começava a falar que ele ia ser frito. Era um comentário popular, não sou eu que estou dizendo. Já houve, né? Já havia essa intenção. Tinha precedente. O Júnior não vai ser candidato, porque só vai ser, e começava já essa disputa. Quando começou a disputa, nós aqui do programa Canal Aberto, um dos primeiros a falar sobre essa disputa dentro do PMDB, nós falávamos aqui, eu, Ulisses, os nossos convidados, que a disputa era muito acirrada. Chegou ao ponto de um membro do PMDB dizer aqui em off que a disputa era sangrenta. Né? Isso foi realmente o que aconteceu. E era unanimidade de todo mundo político que para o PMDB ter chance naquela época, a política ainda não está definida, é claro, nós estamos na pré-candidatura, precisava que o Júnior do Friboi tivesse o apoio de Íris e Íris tivesse o apoio do Júnior do Friboi. Os dois juntos seriam fortes, mas separados os dois seriam fracos. Então começou, né? Começou essa disputa entre eles. O que você ouve falar, inclusive no próprio PMDB, que desse jeito o PMDB pode colocar até o Íris como candidato. Não leva, Marconi ganha no primeiro turno. Então, eu acho o seguinte, aí veio o Júnior do Friboi, o Íris renunciou, depois voltou, aí o Júnior do Friboi viu a situação, que o clima entre Júnior do Friboi e Íris não dava mais, era insustentável. Nenhum dos dois iria para o palanque com o outro. Nenhum dos dois iria votar. E outra, João, percebendo esse lado fraco, que o PMDB ficaria fragilizado, o Júnior do Friboi ganharia na convenção,
mas não levaria o partido Outra, inteiro. eles desistiram da pré-candidatura, os dois desistiram da pré-candidatura, mas não desistiram do PMDB. Não. Então, veja bem, a realidade é o continuar. seguinte, se o Íris for candidato do PMDB, ó, com certeza absoluta, pode escrever, eu escrevo aqui no papel, aqui, aposto com qualquer pessoa, ó, não vai ter o apoio do Friboi, o Friboi vai fazer o seguinte, vai trabalhar contra a candidatura, então veja bem, Mas se o Friboi também for o candidato, vai acontecer o mesmo. Aconteceria do mesmo Não, se o Íris recuar depois dessa história toda, falar assim, não, vamos, nós queremos convenção, porque o PMDB ainda quer esse acordo. O PMDB não se fechou para esse acordo, não. Eles estão tentando fazer o seguinte, à espera de um milagre, não interessa, mas à espera de um milagre. Qual que é esse milagre? Esse milagre é o Íris falar assim, não, Júnior, você é o nosso candidato, eu errei, aquela coisa. Só que o Íris não vai fazer isso nunca. Mas aí é mais do que um milagre, né? Eu acho que É um milagre, Na verdade, Ulisses, Então, vou dar uma notícia para vocês aqui agora, confirmadíssima. O Júnior do Friboi já está acertando com o seu pessoal, já limpando as gavetas do escritório dele. Ou seja, falou mesmo, Já fez uma declaração, não vai participar, desde aquela carta ele disse não vai participar como político, vai participar como eleitor goiano. Mas, com certeza, os amigos dele, que serão candidatos, vão ter o apoio financeiro, que ele sempre deu. Mas não existia... é porque ele é do PMDB agora, ele sempre patrocinou algumas candidaturas. Eu ouvi falar também, sei que todos nós ouvimos falar, você ouviu falar isso, que a tendência do grupo dele era, inclusive, lançar um pré-candidato para disputar com o Íris. Mas não vão fazer isso. Não vão fazer isso também? Não vão fazer. Eu ainda penso que o grupo ligado ao Friboi vão permanecer no PMDB. O Íris vai ter esse divisor. Eu falei ainda há pouco que o Supremo Tribunal era antes e depois de Joaquim Barbosa. Agora, o PMDB vai ser antes e depois de Júnior do Friboi, porque agora o Íris vai ter oposição dentro do partido. Dentro do partido dele, vai ter um grupo de oposição nas próximas eleições do PMDB, vai ter chapa... Tomar o partido do Íris. Concorrer. Para tomar o partido, não, para assumir o comando do partido. Eu acho que essas pessoas vão sair do PMDB, não vão acabar emigrando. Não vão sair porque é mais da metade. Mais da metade dos políticos estava com o Júnior do Friboi, a outra metade com eles Rezende. Mas a única maneira, o Íris tem que se fortalecer. Você veja como é que muito Olha, justamente por isso que talvez o PMDB tenha dado esse ultimato ao PT. Justamente por isso, né? Porque já viu que não tem apoio interno completo. Não tem. Então, se já não tem um apoio interno completo, e se não tem também um apoio do PT, o que é isso? Agora, Ulisses, agora você veja bem, o Júnior tinha um partido na mão, o PSB, lá atrás. Tinha, tranquilo. Controle, com um candidato à presidência da República que tem toda a condição mas é o homem de da disputar carne, a eleição. né? Mas eles... Aí, de repente, vai... um enfrentamento, uma luta interna dentro do PMDB, uma coisa desnecessária. A inabilidade mas não política. foi isso, não. A inabilidade. Os empresários costumam errar nessas decisões. Isso acontece no Brasil inteiro. O Antônio Hermílio de Moraes fez isso também, perdeu a eleição para o Quércia, lá em São Paulo. Pois é, mas o Íris... Então, é uma situação, demonstração clara de que a política realmente é para profissionais. Nós vamos discutir esse assunto no próximo bloco, mas eu quero só dizer uma coisa. O Júnior explicou tudo na carta dele, por que ele veio para o PMDB. Então, mas ele não me convenceu aquela carta, não. Aquela carta não me convenceu, se foi convencido ou não, aí eu não sei. Aí eu explico para você porque não me convenceu. A versão dele está naquela carta. Eu te explico. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto interessantíssimo aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, Canal Aberto, e também na NET, canal 22. Eu falei que o assunto é muito interessante, porque o nosso programa, tudo que é política, é interessante aqui no programa Canal Aberto, né? Então, eu dizia, Ulisses, que o Júnior do Friboi, ele criou uma situação para o Íris Rezende Machado que pouca gente tem observado. Aquela carta do Júnior do Friboi é uma arma fortíssima para os adversários de Íris Rezende Machado, porque todos eles vão poder falar aquilo que está na carta, sem ter que provar nada, a carta que prova. Eu acho que a grande arma é a própria desorganização do PMDB, não tem que se discutir nada, não. Mas essa aí é uma arma que ficou O Júnior do Friboi colocou lá, porque o Íris me incentivou, aquela coisa toda, a pedir voto, a ser candidato, pré-candidato, disse que eu não seria candidato. Mas na época, provavelmente o Íris não deve ter sido consultado sobre a filiação do Júnior do Friboi, não. Não foi. Tanto é que Júnior foi com um projeto político, inclusive, segundo informações na época, esse projeto político teria sido engendrado pelo presidente nacional do PMDB,
o vice-presidente da República, Michel Temer, e pelo ex-presidente Lula. Bom, a informação Então, que eu tenho é de que houve uma discussão do Íris com o Michel Temer no sentido de dele abrir mão em função de que diferença fazia para ele ser governador mais uma vez. Nada, né? Que ele fosse para Brasília, seria o presidente do Senado, né? Era um compromisso, né? E que fosse, inclusive, assumisse a presidência da República durante um período. Tá, mas então se foi assim... Mas o Íris não aceitou. Tá, mas então vamos esquecer... É engraçado, peraí. Só acordo. para entrar nessa... O acordo vinha do Michel Temer para Goiás, certo? O PMDB não aceitou de maneira nenhuma. Mas agora o PMDB quer que o PT tenha um acordo lá de Brasília para Goiás, para beneficiar não, o PT. Não, está pressionando. Mas aí esse acordo aí... Partido que vive de pressão. Sim, o PMDB é um partido que só vive de pressão. Sim, mas é sempre só no Congresso Nacional, é chantagem. Ou seja, é o maior partido hoje do Brasil, não é? É, mas só vive de pressão. Ou seja, se não ficar mamando, por exemplo, no governo federal... Qualquer governo. Né? Então não consegue sobreviver. O PMDB se esculhambou por causa disso, porque não respeita as lideranças das outras pessoas. Não tem uma postura séria, ética, né, de compromisso. Uma coisa... Se a Dilma perder a eleição, qualquer um dos outros dois que ganhar a eleição, no dia seguinte o PMDB está no governo. Eu pergunto até para vocês dois, agora eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Uai, se já estava definido, o Íris Rezende já tinha tirado a sua pré-candidatura, deixou para o João do Friboi. Aí o João do Friboi foi e se recusou, ou seja, sei lá se foi birra, não interessa, se recusou a ser pré-candidato e retirou sua pré-candidatura também, deixando o partido sem pré-candidato. Já não tinha sido definido, o Íris não tinha deixado, não abandonou, pronto. Ué. Agora, o problema é o seguinte, ele era o único pré-candidato, podia ter ido para a convenção, tranquilo, não ia ter problema nenhum, ia ser o candidato. Agora, o problema dele é que ele ficou, provavelmente, deve ter ficado com medo de ser candidato num cenário desse tão desigual. De certeza, né? De certeza, porque, pelo que parece, é aquela coisa que eu estou dizendo, pelas pesquisas aí, já tem um eleito, pelas pesquisas que são feitas, estão sendo feitas, inclusive registradas no Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu acho que isso é coisa de momento, pode até piorar um pouquinho, né? Agora, o que eu quero dizer, piorar para o lado dos adversários, dele, ou melhorar, já não sabe, porque a tendência da pesquisa ela é momentânea. O Jones é empresário da área de pesquisa, ele sabe. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o PMDB, desde quando começou essa briga, o partido vem ficando dividido. Com isso, foi perdendo o quê? Espaço para fazer uma ampla coligação para poder enfrentar o seu adversário maior, que é o PSDB. O que ocorreu? O Júnior do Friboi, ele não fugiu de maneira, não saiu de maneira solitária, não. Nós tivemos agora o filho do Maguito Vilela, foi consultado para ser candidato a governador, ele não quis. O Sandro Mabel. O Sandro Mabel não quis. Mas no cenário desse... não quis. E olha lá se o Íris vai querer, né? O Íris não foge da luta, né? Tem que ser ungido pelo Íris, né? Porque, na verdade, Ulisses, o PMDB, ou qualquer outra, até a base do governo, Marcondes Perillo, se estivesse nessa situação, o governador também não seria candidato, não. João, para o PMDB hoje, o ideal seria, na minha avaliação, uma candidatura que não fosse nem do Íris e nem do Júnior. Que encontrassem uma candidatura. O João acabou de citar o Daniel Vilela. Daniel Vilela é um cara novo, ou seja, o eleitorado, infelizmente infelizmente acontece isso, nós temos que falar isso, o eleitorado nosso ainda vota pela beleza, sabia? Tem isso. Lógico, né? O eleitorado nosso ainda vota pela estandardalização do político. Não, que é isso? Não, mas vota, não quer dizer que ele vai ser eleito, mas vota ainda, tem, ué. Porque tem esse fator aí, tem muita gente. O Daniel é um candidato, né, novo, ou seja, o pai tem o pedigree do pai ter sido governador também, então veja bem, é um nome, mas eu não acredito que no atual cenário, ou seja, você colocando, olhando o tabuleiro, vendo que existe uma candidatura fortíssima que não é nem candidatura, porque ele nem se colocou como pré-candidato ainda, o governador Marcondes Perillo, mas é o governador. E o PSDB e partidos aliados querem vê-lo de novo na disputa. Então, o Daniel Vilela ser candidato, ou seja, perder, ficar, quem sabe, atrás dos próprio partido da frente de esquerda, seria feio demais. Até porque o Daniel também, ele ainda não é um político conhecido. Não, né? Partido dividido. Ele teve uma votação aqui na Grande Goiânia, não é muito conhecido no interior, e é necessário que o candidato seja realmente
para ser governador, precisa ter trajetória, história, né? Mas tem que tomar cuidado com o eleitorado brasileiro e tal. Nessa atual conjuntura eu tenho medo demais dos votos, viu? Porque o voto... junho do ano passado foi um grande exemplo, e eu acho que esse fantasma não sumiu do Brasil, não, ainda existe. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o eleitor, você pensa que ele está indo para um outro caminho e ele está retornando. O que o Ulisses está colocando é muito sério mesmo, e nós não sabemos o que vai acontecer nessas eleições em função desse debate que o país atravessa, essa onda de protesto que continua, questionamentos sobre serviços, sociais, as redes sociais, os serviços públicos brasileiros, a infraestrutura do país, há um questionamento contra tudo. Então, o eleitor vai descarregar isso na urna, viu? Então, eu concordo com vocês plenamente. Eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, eu sou uma pessoa que estou conectado à internet e acompanho a evolução, assim como milhares de outros brasileiros. Só que eu acho que ainda para definir uma eleição a nível de Estado, uma eleição a nível federal, ainda falta muito espaço pela frente. Eu concordo plenamente quando se fala em manifestações. Olha, as manifestações do ano passado, elas tiveram uma característica muito importante, foi a da paz. Quando tinha um baderneiro, os próprios manifestantes iam lá e fazia com que eles se comportassem. Agora, o que eu estou sentindo nos últimos manifestos que tem por aí, é que estão indo só os baderneiros. E esse pessoal, os black blockers, os black blocs, esse pessoal não tem o apoio da população. João, exatamente por causa da maneira violenta aqueles milhões de pessoas que foram se manifestarem em junho, você acha que eles estão, o Brasil voltou às mil maravilhas? Não, pelo contrário, ainda estão até hoje, ou seja, pedindo as reformas que não vieram, pedindo as reivindicações que não vieram, pedindo os benefícios. Então, esse vulcão acorda de novo. Eu acho que até é vai necessário erupção aí a qualquer momento. É necessário. Acho que a população tem que participar efetivamente dos movimentos políticos. A população precisa de maior esclarecimento, aprender mais a votar, a participar da política. Não é só criticar a política, não. Eu vi um comentário de um determinado político que falou que os políticos goianos estão muito mal no Congresso Nacional. Isso foi abordado aqui no programa Canal Aberto há uns meses atrás já, quando nós falamos aqui, Ulisses, que os políticos ficavam agredindo um ao outro, xingando um ao outro. Disputa política, né? Não era isso que nós falamos aqui? Nós abordamos esse tema aqui no nosso programa. E lá em Brasília, os nossos políticos não têm força nenhuma. Por quê? Cada deputado federal nosso fala uma linguagem diferente. Aí, João, um bloco. Nós estamos ainda no início da pré-campanha, começa o período agora das convenções, e o eleitor ainda não está envolvido nesse processo. Só quem está discutindo isso é interna, esse debate é interno. Da população, é interno dos partidos, o debate, né, essa questão de escolha, né, o eleitor não atua, ele não participa disso, né, de certa forma. Então, após o término da Copa do Mundo, é que a sociedade brasileira é que vai atentar, vai alertar para essa questão. Então, neste momento, não dá para medir isso. Você tem um universo de eleitores aí indecisos, muito grande, de pessoas que ainda não se posicionou em relação a isso. Se você fizer uma pesquisa espontânea, você tem aí, todas as pesquisas espontâneas dão um índice altíssimo de indecisos, né? Você só consegue mensurar isso quando você apresenta a cartela, né? Aí o sujeito escolhe ali, ele faz a opção, que ainda não é uma coisa cristalizada, o voto ainda não é cristalizado, ele está migrando, ele migra ainda para determinadas candidaturas. Isso vai depender do contexto, da discussão, do desempenho, do debate. O país tem uma série de eventos que vão acontecer daqui para frente. Quando eu falo eventos, não é só a Copa do Mundo, é decisões. Tem uma CPI da Petrobras que está aí colocando, não sei se vai dar em nada, a gente tem que estar aí aguardando. Enfim, tem muitos assuntos, muitos temas polêmicos, né, que vão ter que ser debatidos e cada candidato vai ter que apresentar. Até porque agora eu não vi ninguém se posicionando e nem polemizando em nada. Todos os candidatos que se apresentam até agora, inclusive a própria presidente Dilma, não discutem os reais problemas do país, os temas polêmicos que precisam ser enfrentados e mudados. É verdade.
Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22. Estamos debatendo aqui sobre a política no estado de Goiás, claro, principalmente aqui em Goiás. E falávamos sobre essa participação popular. Jones Mato, o senhor que é um homem de pesquisa, o Lissa S., que é um dos jornalistas mais tarimbados do estado de Goiás, sabe muito bem que nesse período a população, de uma certa forma, não envolve politicamente. Um grupo menor, mas que esse grupo é decisivo. Esse que vai decidir. Esse grupo que está na política hoje, esse grupo que participa da pesquisa de 30%, 20%, é que são os formadores de opinião, porque política, ela é arrastada por cabos eleitorais, por partidários, por pessoal da mídia, da campanha, são as pessoas que debatem política cabos eleitorais, 24 horas militantes por dia, de partidos, né? Então, o que ocorre? Quando você tem um grupo de formadores de opinião mais forte do seu lado, quando você tem um grupo de pessoas mais forte dentro da sua coligação, você leva uma certa vantagem. Claro. Você pega, por exemplo, uma base aliada hoje com 14 partidos, com um exército aí de 500 candidatos a deputados estaduais, federais e tantos outros, candidato a governador, senador. Aí você coloca de um lado um candidato com 2 partidos pequenos, com 2 minutos de televisão. O que eu quero... Isso tudo influencia numa decisão. O que eu quero entender né? no cenário nacional, já que a gente está falando de eleições, né? Eu quero saber que contradição é essa das pesquisas dos institutos que têm se apresentado, em que falam que 70% querem mudança de governo. Querem mudar o país, mas através de um outro governo que não é este aí. Aí o eleitor ainda coloca a presidente Dilma com um percentual liderando a pesquisa. É contraditório. Isso aqui, a oposição não conseguiu ainda capitalizar esse percentual aqui. Acho que ao longo do processo eleitoral, eu quero ver o que é isso aqui. Às vezes estão entrevistando, qual é a mudança, né? ouvindo pessoas que são beneficiadas pelos programas sociais, só pode isso. Isso. Inclusive o Brasil tem que criar vergonha, por isso nós temos que criar vergonha, tem que acabar com essa muleta de programas sociais para conseguir montar colégios eleitorais com raiz eleitorais. Nós temos que acabar com isso no Brasil. Ou seja, isso faz não dignificar a política a partir do momento em que você só consegue vencer eleições mantendo privilégios, prerrogativas nada republicanas. Por quê? Não, mas você está tirando alimento das pessoas carentes. Não. Cria política eficiente na área da oferta de empregos, ou seja, o Brasil precisa de colocar essas pessoas no mercado produtivo, trabalhar, operar, e não fazer o que os governos sucessivos vêm fazendo, que é se manterem no poder através desses programas sociais. Agora, e esses conselhos... Eu só quero colocar aqui ainda sobre esse tema aí, que nós estamos falando, o seguinte, eu acredito nas pesquisas têm realmente validade, até as pessoas que entendem de pesquisa faz aquele exemplo do caldeirão de comida, né? Para você ver que o caldeirão tem temperado, você não precisa comer o caldeirão inteiro, você pega um pouquinho da comida e vê de cada canto, você vai ver que está salgado. A pesquisa eleitoral, ela também tem a sua definição. Ela contribui. Mas agora, quando você chega na população, você pode chegar em 100 milhões de brasileiros, chegar lá e falar, você quer mudança? Você quer que melhora? Você quer alguma coisa nova? Todo mundo vai falar que quer. Entendeu? Agora, quem é que está levando o novo que o povo quer? O que é esse novo que o povo quer? Então, Jones, você que é entrevistador, que tem empresa de pesquisa, você sabe muito bem. Se você chegar no bairro de Goiânia e falar, escuta, você quer que mude o governo? Claro, o cara vai falar, não, quero sim, eu quero melhoras. Porque todo mundo, é difícil você chegar numa pessoa lá e falar assim, o governador está nota 10, entendeu? Ele vai falar, não, tá bom. Mas se você falar, você quer que mude, ele vai falar, não quero que muda, quero que melhore. Eu quero alguma coisa nova. Então, a pesquisa com esse negócio de novo, isso aí é uma pergunta que você pode fazer para quantos eleitores você quiser, que todos vão querer novo. Estão criando até os chamados conselhos populares, semelhante a esse governo ditatorial aí da Venezuela, que é esse modelo bolivariano. Bolivarismo, né? Bolivariano, essa coisa superada, atrasada que existe na Venezuela, que a gente contesta e que
Não está dando aqui, certo lá, vai dar não, certo. Pois aonde? mas aqui estão tentando fazer, e o PT tenta fazer esse tipo de discussão para tentar se manter na estrutura. Porque eu acho que hoje. O PT quer fazer isso. Quer fazer quer isso. amordaçar a imprensa, ou seja, quer utilizar de práticas ilícitas. Eu nunca vi um partido ser tão achincalhado no Brasil quanto o PT em relação... O próprio Marco Civil, essa questão da internet, da forma que está sendo produzida, que está sendo feita, também é questionável isso aí, não é fácil. A forma que estão, quer dizer, de tentativa Ulisses, de manipulação, né? Ulisses e Jones Matos, vou fazer igual aquela história antiga, vamos mudar o rumo da prosa aqui, vamos falar de eleições aqui em Goiás. Um negócio interessante, o Vilmar Rocha e o José Hélio foram lançados como pré-candidatos da base aliada. Agora, na opinião de vocês, como é que ficou o Ronaldo Caiado? Não, o que me surpreendeu foi o próprio Diário da Manhã mostrar a intenção do governador Marconi Perillo de que o Ronaldo Caiado seria um excelente nome para ser o vice do Aécio Neves. Então, veja bem, mostra que existe uma relação muito grande entre o Ronaldo Caiado, pelo menos entre o governador, uma simpatia muito grande pelo governador Marconi Perillo em relação ao Ronaldo Caiado. Então, pode-se esperar qualquer coisa aí. Eu não vejo o Ronaldo como não acho que o Aécio colocaria uma figura como o Ronaldo como vice. Tem problemas do ponto de vista de setores da sociedade, etc. É um parlamentar, um excelente parlamentar, tem uma postura firme, coerente e deve ser respeitado. Acho que para o governador, o DEM é fundamental na aliança, né? Então, ele lançou o Zé Hélito e o Vilmar, mas ele não definiu, não, sobre isso, né? Justamente. Ele entende que pode trazer o Caiado para ser o candidato ao Senado e colocar o Vilmar de vice, talvez, e o Zé Hélito iria. Ser candidato a deputado federal, ou para o Tribunal de Justiça, arruma uma vaga aí no tribunal e resolve a situação. Talvez seja esse o caminho. Eu, particularmente, vejo que o governador vai trabalhar até o último minuto para levar o DEM na sua aliança, até porque... Lógico. Tem o deputado Hélio de Souza, tem uma série de figuras de prefeitos que são todos ligados ao governador, estão no governo. Queira ou não queira, se é fruto de uma tática, de uma estratégia do PSDB, do governador Marconi Perillo ou não, tudo está correndo assim exemplarmente para que ele tenha um resultado positivo em outubro próximo. Então, veja bem, se conseguir esse apoio do Ronaldo Caiado, para ele seria 1000 vezes melhor. O detalhe importante que eu acho dentro da política é o poder de aglutinar, né? Eu acho que quando você tem a inteligência para aglutinar, isso é muito importante no mundo político. A mulher do Ronaldo Caiado, eu estive lá em Americano do Brasil, que é vizinho de Itaberaí, e ela elogiou demais o governador Marconi Perillo. O Ronaldo Caiado estava no autódromo ontem lá, testando carros de uniforme, de macacão ali, de piloto e tal. Quer dizer, a situação eu acho que já está praticamente definida, né? Já está definida aí entre o DEM e até porque o Ronaldo Caiado está muito quieto, muito calmo. Hoje ele esteve na delegacia de homicídio para ver sobre a situação, por exemplo, da criminalidade em Goiás. Então, veja bem, ele está se focando mais em Goiás, focando mais aqui, bem aqui mesmo. Agora, como vocês disseram, para mim não será surpresa nenhuma. Tudo que acontecer dentro da política não é surpresa, porque surpresa todo dia nós temos uma aqui. Né? A política então é igual nuvem, né? Tem isso também, né? Muda aí até o dia 30, o prazo final de realização das convenções, esse jogo esse xadrez da escolha, dança de nomes, sobe e desce, isso vai ser um processo natural, né? Dentro dessa articulação e, claro, como você muito bem disse, cada um tenta se articular e fortalecer. E, sobretudo, montar o seu programa de televisão, tempo de televisão. Mas nós temos que falar aqui também que o Eduardo Campos esteve aqui, né, com o Vanderlan Cardoso, Marina Silva, a candidatura do Vanderlan está aí firme e forte, o Eduardo Cardoso querendo fazer palanque, fizeram uma visita também está aí. O Gomide está andando de já visitou acho que metade do estado. Isso, amanhã ele vai estar lá na cidade de Itaberaí. Me ligaram dizendo que ele vai estar lá. Eu não vou poder ir, né, porque eu tenho um compromisso aqui amanhã, mas a cobertura jornalística... E desses pré-candidatos foi o primeiro a ser entrevistado aqui, ou seja, no programa nosso, né? Nós aqui, Vanderlan,
convidamos o Júnior Friboi, ele não pôde vir, o Iris não está dando entrevista, o governador ainda não é pré-candidato, quer dizer, aquele menino lá do PSOL. O PSOL foi o Reinaldo Pantaleão. Reinaldo Pantaleão veio aqui, quer dizer, nós abrimos as portas aqui para todos os partidos. Aqui o Canal Aberto é o programa mais democrático que pode ter no estado de Goiás. A gente não tem, é bem republicano. Aqui nós fazemos realmente um programa bem neutro, onde nós falamos com todos e pode ter certeza que o espaço está aberto aí para qualquer candidato, pré-candidato. E depois nós vamos fazer aquela tradicional roda de entrevista, viu, Ulisses? Assim que Após definir, a escolha, né? A hora que fizer a escolha, nós vamos convidar todos os candidatos. Lembrando que na eleição passada nós recebemos todos os candidatos aqui, né? Nós conversamos com todos eles e vamos fazer o mesmo. Eu quero mandar um abraço para o professor Eduardo, ele que é o nosso diretor aqui da PUC, todos os dias assiste o nosso programa. Também o professor Volmir Amado, ele assiste o nosso programa aqui também, o professor Volmir, que eu sugeri, inclusive, que o PT deveria lançá-lo como candidato a senador, aí, como pré-candidato a senador. Seria um bom nome, né? Porque o PT até hoje não lançou o candidato, o Vanderlan lançou o Aguimar, né? E ainda tem espaço aí para mais candidatura. Bom, Ulisses Aécio, Jones Matos, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o espaço aí aberto, a gente sempre está aqui conversando, Ulisses, né, ao telespectador. Muito importante esse momento que se aproxima não só da realização das convenções, mas mesmo a participação, a população começa a atuar nesse momento. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para Adriano Avelar, que é seu ouvinte, assessor parlamentar lá no Congresso Nacional, um companheiro nosso. E um abraço a você e boa noite. Até a próxima. A gente vai estar aqui conversando com vocês. Estará de volta. Ulisses Aécio. Mandar um abraço para a Dona Preta e para o Robertão, que eles são da região lá de Itaberaí, cidade de Goiás. E também um abraço para o professor Edilson Miguel. Tá certo. E olha, a PUC TV, a equipe de esporte, mandou o André Isaac, que está acompanhando a seleção brasileira, realizando um excelente trabalho aí, o programa de esporte, PUC TV Esporte, aqui todos os dias, às 7h15 da noite, às 19h15, um programaço imperdível. E eu quero agradecer você pela audiência e o convite, né? Na próxima segunda-feira, 22h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.